Olá, começa agora o programa Empreende São Paulo. Hoje vamos falar do trabalho da Associação Comercial de São Paulo na ajuda a novos empreendedores. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o advogado Tarek Murad, que é vice-superintendente da Associação Comercial da região norte, da Zona Norte. Tarek, seja bem-vindo à TV Alesp, ao Empreende São Paulo. Vamos falar um pouquinho do trabalho da Associação Comercial em apoio ao empreendedor. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é sempre bom poder falar sobre empreendedorismo. Ainda é um tema aqui no Brasil relativamente novo, mas por uma questão de mudança estrutural na economia, a tendência é que ele seja cada vez mais uma realidade. A Associação Comercial de São Paulo ela é uma entidade com mais de 100 anos de idade, ela tem aproximadamente 125 anos. Ela sempre atuou na capacitação, representação dos empreendedores aqui de São Paulo. Nós somos divididos, só para o público entender, você me anunciou como da Distrital Norte, nós somos divididos na sede, que fica na Rua Boa Vista, e 15 distritais voltados pela cidade de São Paulo. A finalidade dessas distritais é auxiliar e apoiar os empreendedores, por meio dos serviços que a gente tem, como junta comercial, Receita Federal, certificado digital e por aí vai. Agora, qual que é importante a gente trabalhar de forma bem didática para o telespectador da TV Alesp? O que é um empreendedor? O empreendedor é aquele que resolve algum problema que existe na sociedade por meio de inovação. Então, muitas vezes ele vai lá e, por meio da sua criatividade, da sua resiliência, ele encontra uma forma de resolver aquele problema de uma forma diferente do que ele já existia. Vamos pensar no Uber, que resolveu um problema de transporte e reduziu o custo para o consumidor, o Airbnb, que reduziu o custo da hotelaria. Então, são formas de resolver o problema, mas de uma forma diferente, que ele agrega valor ao consumidor, mas de uma forma inovadora. Agora, Tarek, é importante perguntar também, o trabalho da Associação Comercial é voluntário, no caso de vocês, né? É voluntário. Nossa entidade, a principal função dela é fazer a representação. Então, o que a gente faz? Nós somos associados à entidade, a gente paga uma taxa fixa e vive numa comunidade de empreendedores. A função dessa comunidade de empreendedores é auxiliar o poder público na política voltada para o comerciante. Então, vou dar alguns exemplos de políticas que a gente ajudou nos últimos anos. Nossa entidade é uma das principais precursoras da Lei do Simples, que unificou a arrecadação de tributos. Aqui em São Paulo, nós apoiamos o governo do Estado de São Paulo na Lei dos Conformes. Nós recebemos o então secretário da Fazenda e debatemos com ele a Lei dos Conformes. Também estivemos aqui nessa casa, na Assembleia, discutindo a questão da Lei do Aviso e Recebimento, que encarecia a comunicação ao consumidor inadimplente e tornava ineficiente a forma de cobrança, prejudicando os dois lados. Então, a gente tem um trabalho que é representação, discutir com o poder público as políticas públicas, ao mesmo tempo que a gente tem um trabalho de facilitação da vida do empreendedor, que eu mencionei um pouco agora e peço a gentileza para aprofundar, que é a questão de você facilitar a vida do empreendedor, seja por meio de produtos, certificado digital, junta comercial, Receita Federal, missões para exportar, recebemos missões de fora do Brasil, por meio da nossa Câmara de Comércio São Paulo. E temos também a capacitação e o networking, que a gente faz muito com parceiros, com o Sebrae, a gente trabalha muito em parceiros com o Sebrae, às vezes com universidades. E para terminar em networking, a gente promove muitas rodadas de comércio dentro da entidade, não só com gente de fora, como eu mencionei, mas muitas vezes nas distritais recebendo grupos de empresários da região. Então a gente tem essa finalidade, em resumo, representação por meio do auxílio junto ao poder público e essa parte de capacitação e facilitação da vida do empreendedor por meio de networking, de produtos, para facilitar a vida do empreendedor. Agora fala um pouquinho mais o que é e como funciona o Fórum de Jovens Empreendedores. O Fórum de Jovens Empreendedores é um dos órgãos da casa, da Associação Comercial. A gente tem diversos órgãos. Qual que é a finalidade desses órgãos? Eles auxiliam o presidente e a diretoria em temas. Então, por exemplo, nós temos o Conselho da Mulher, que trabalha com política empreendedora para a mulher, Comitê de Política Urbana, que trata de todas as políticas urbanas da cidade que impactam o empreendedorismo. Recentemente, a gente teve uma discussão na nossa distrital sobre as ciclofaixas. A gente está tendo uma discussão agora sobre o cadastro da prefeitura para grandes produtores de lixos. Então, nós temos vários órgãos na casa. O Fórum de Jovens, ele é um fórum voltado para a discussão de políticas públicas para o jovem empreendedor. Então, nós nos reunimos, normalmente 2 vezes por mês, para discutir questões relacionadas ao empreendedorismo. Nós temos um comitê de inovação, um comitê de diversidade, um comitê político e jurídico, e todos esses comitês eles produzem materiais que são voltados para empreendedor, cada um para a sua área.
E além disso, a gente também trabalha muito com cursos e seminários. Então, por exemplo, na quinta-feira agora, dia 12 de setembro, a gente tem uma iniciativa nossa chamada Lab Pitch. O que é o Lab Pitch? É um curso, um workshop de 7 horas em que o jovem empreendedor ele se inscreve, ele tem a possibilidade de treinar o pitch. Pitch são aquelas apresentações sucintas de 3 a 5 minutos sobre o seu negócio. E no fim ele ainda apresenta para a gente do mercado. Então ele pode sair de lá com um investidor. Então, moral da história, é um órgão voltado para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para jovem e também capacitar o jovem para que ele possa desenvolver a sua atividade empreendedora. Agora, por exemplo, eu sou um jovem empreendedor e eu quero procurar uma ajuda da associação comercial. Eu vou até uma distrital. Quais os serviços que vocês oferecem, além dos que você já mencionou, para que eu desenvolva o meu negócio? A gente tem desde cursos, vamos começar pelo simples. Um dos maiores problemas, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, que o jovem tem hoje, é a questão da capacitação. Então a gente começa sempre pensando em capacitação, a gente trabalha muito em parceria. Então, vira e mexe, a gente tem curso sobre fluxo de caixa, abertura de empresa, marketing, que é algo que pega muito. Essa é a questão da capacitação. Dos serviços em si, a gente tenta inserir ele dentro de um sistema empreendedor. O que seria isso? Voltando, network, então ele pode participar de várias rodadas de negócio. Se ele quiser exportar, ele pode ir lá na Câmara de Comércio de São Paulo e verificar quais são as próximas missões, pode ir com eles, pode participar das missões que a gente recebe. Agora, dia 16 e 17 de setembro, se eu não me engano, a gente recebe uma missão da China aqui em São Paulo. E pode utilizar serviços que a gente tem, e que eu deixei de mencionar, que são subsidiados, muitas vezes com preço muito abaixo do mercado, e muitas vezes mais rápido, porque, por exemplo, a Receita Federal que a gente tem lá para você abrir a sua empresa, a gente tem um posto dentro da nossa distrital, você não precisa pegar uma fila. A junta comercial, nossa abertura de empresa é feita em 24 horas. Se você quer um crédito, a gente hoje finalizou um crédito, uma parceria para crédito junto com a Sicredi. Então a gente tem um crédito subsidiado para o nosso empreendedor. A gente tem, que mais? Políticas voltadas para a saúde. Então, o AC Celular, perdão, é outra entidade, é outro produto que a gente tem. O AC Celular, o que ele é? Ele é um telefone corporativo com custo muito mais subsidiado que você teria junto à operadora. Então você pode distribuir esse telefone para os seus associados, seus funcionários, perdão. Então são vários produtos que a gente tem aí voltados para facilitar o que a gente chama de balcão do empreendedor, né? É para facilitar a vida do empreendedor. Agora, quais os parceiros que a Associação Comercial tem hoje para facilitar a vida do empreendedor em termos de capacitação? O que você pode citar para nós? Eu diria que, assim, cada distrital ela tem a sua realidade, então a gente atua localmente. Eu vou falar mais da Distrital Norte. A gente trabalha muito com o Sebrae, nós trabalhamos muito com universidades, então a gente tenta auxiliar o jovem que está se formando, ele se preparar para o empreendedorismo. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente participa das feiras, avalia os projetos, tenta auxiliar eles a acharem um potencial investidor. Estamos para fazer agora um trabalho dentro de comunidade. Aqui no Brasil, 73% dos jovens que empreendem são jovens que têm ensino superior completo, pós-mestrado. Então, a maior parte do jovem que não chega na universidade, que são 80%, né, 20% acesso à universidade, eles vão ter que empreender ou buscar um emprego. Então, a gente está começando a trabalhar junto a entidades sociais da região norte, junto com as universidades, para poder ensinar empreendedorismo. Além das universidades, eu já mencionei o Sebrae, a gente trabalha muito com outras duas empresas. A GoMark é uma empresa de marketing digital. Eles ensinam muito isso, eles fazem várias palestras em todas as distritais para orientar, ensinar a pessoa a importância do marketing digital, que hoje praticamente os negócios deixaram de ser físicos e passaram a ser digitais. A gente tem a Conexão Empreendedora. A Conexão Empreendedora é uma rede de empresários. As pessoas elas vão lá, elas se reúnem quinzenalmente, fazem negócio entre elas, trocam cartões, enfim, é fomentar negócios. Então esses são alguns parceiros que a gente tem. Agora, qual que é o perfil do empreendedor do século XXI, Tarek? Olha, eu acho que o empreendedor do século XXI, primeiro ele tem que ser muito resiliente, porque a gente vive uma época de muita volatilidade, então eu não preciso nem dizer, o telespectador em casa, ele sabe que a economia está mudando, a sociedade está mudando, então o perfil do negócio está mudando. Eu mesmo, quando estudo minha carreira, já li muitas vezes que eu vou ter que me reinventar muitas vezes como profissional. Então acho que o primeiro passo é ser resiliente. O segundo é que vamos ter que ser interdisciplinar. O que é isso? Eu como advogado,
eu tenho que saber hoje tecnologia, eu tenho que aprender programação, eu tenho que entender um pouco de marketing, eu tenho que aprender um pouco de gestão. Então hoje as competências elas são interdisciplinares, não só para você sobreviver no seu negócio, mas também como você prestar o seu serviço. Hoje você precisa entender um pouco de outras áreas para você poder trabalhar. E o terceiro é que a gente entende que cada vez mais a tecnologia está presente. O seu negócio ele vai ser cada vez menos físico e cada vez mais digital. Eu acredito que, e mais global também, né? Existe um sociólogo que eu gosto muito, chamado Manuel Cassius, que ele costumava dizer um termo que é glocalização, que é a mistura entre o global e o local. Você tem que ser local, ao mesmo tempo que você tem que ser global. O que quer dizer isso? Você pega as startups, hoje elas têm que ter uma atuação local, mas sem deixar de crescer. A gente diz que hoje exportar muitas vezes não é só uma estratégia competitiva, é uma necessidade de sobrevivência nesse mundo interconectado e globalizado que a gente vive. Então eu acredito que a gente vai viver mais tecnologia e uma necessidade de atuação cada vez mais globalizada, ainda que isso pareça um pouco distante para o Brasil, porque o nosso perfil aqui é um mercado muito grande e a gente não está adaptado aí para fora. Você pega a pesquisa que eu tenho de jovem empreendedor, mais de 60% dos jovens eles não exportam, porque o nosso mercado aqui é grande. Agora, Tarek, qual que é a idade, a faixa etária que você pode considerar um jovem empreendedor? Olha, segundo um programa da ONU, o jovem empreendedor ele começa dos 18 e ele vai até os 40 anos. Isso é bom porque eu ainda estou considerado dentro. Aqui no Brasil, a gente tem uma entidade sem fins lucrativos chamada Confederação Nacional do Jovem Empreendedor. Todo ano eles fazem um perfil do jovem empreendedor. Aqui no Brasil, a maior parte dos jovens empreendedores eles estão situados entre 26 e 35 anos. São 53%, se eu não me engano. A maior parte deles, 63%, ainda é homem. Então você vê que a mulher ainda tem pouca aderência ao empreendedorismo, né? Você vê que há espaço para crescer. A maior parte deles não é de empresa familiar, mas a maior parte são em pequenas empresas. Você tem empresas, aí 55% tem até um funcionário. Isso quer dizer que a gente ainda tem muita dificuldade do jovem dele crescer. Ainda que 73% sejam graduados, ou seja, tem graduação completa, pós-graduação completa, mestrado completo. Então você vê que ainda há um espaço muito grande para esse público ele se desenvolver. Você acha que as nossas universidades hoje formam profissionais com perfil técnico ou elas dão uma noção legal de empreendedorismo? Eu acho que hoje já dão uma noção bem melhor. Eu posso falar na minha época, eu me formei em 2007, eu praticamente na faculdade, eu não tinha tido a oportunidade de estudar empreendedorismo, gestão, e essas são questões importantes. Hoje, o empreendedorismo está presente, eu lido muito com universidades, então está presente em várias universidades. Várias universidades hoje criam centros de empreendedorismo internos, empresas júniores, que são empresas que os universitários abrem dentro da faculdade, prestam serviço para fora. Então você vê que a realidade ela começa a ser mudada. Há uma conscientização cada vez maior de que o ensino ele não pode ser só teórico, mas que ele também tem que ser prático. Então eu vejo uma evolução nesse sentido nos últimos tempos para cá. Agora, um dos trabalhos que vocês realizam é a rodada de negócios. Qual que é a importância dessa modalidade para o jovem empreendedor que está começando o seu negócio? Muito grande. Primeiro eu costumo brincar que o melhor negócio ainda hoje é o boca a boca. Então você ter a oportunidade de se inserir numa rede, conhecer pessoas, é também acessar a rede dessas pessoas. Então é uma chance para quem está começando e muitas vezes não tem o recurso para contratar um marketing ou digital, né, ou a fazer um site, de poder acessar o mercado. Essas rodadas muitas vezes são inclusive gratuitas. Então o primeiro passo é você poder acessar o mercado de uma forma rápida, próxima, sem ter tanto custo como a gente tem hoje. Agora, Tarek, o importante também desses novos negócios, da procura que vocês têm lá na Distrital da Associação Comercial, qual o ramo de atividade mais procurado? Qual que é o setor? Normalmente é a abertura de empresas. Por quê? A gente sentiu de uns tempos para cá uma grande crise econômica. Então você pega os estudos aí que tem do Sebrae, do governo, o número de empresas que foram abertas nos últimos anos foram muito grandes. Então esse é o nosso maior serviço demandado. Acredito eu que deve competir agora de igual para igual com o serviço de crédito, que é uma iniciativa nova que a gente tem e é uma necessidade que a gente tem, já que os juros aí no mercado muitas vezes são inacessíveis para quem é jovem empreendedor ou pequeno empreendedor. Agora, como a tecnologia é aliada ao novo empreendedor do século XXI?
Eu dividiria essa resposta em duas. Eu acho que a primeira, que é a mais corriqueira, é a questão de custo. Você pega, hoje você consegue fazer as coisas pelo seu computador e de uma forma integrada. Vamos lá, vamos desenvolver isso. Redução de custos. Você tem hoje um sistema no seu computador que faz toda a gestão da sua empresa. Então você tem aí no mercado startups, inclusive, Conta Azul, eles fazem toda essa gestão para você. Então isso, queira ou não, é uma redução de custos, porque antigamente você tinha que ter uma estrutura de pessoas muito grande. Ao mesmo tempo, é uma possibilidade de você expandir o seu mercado. Pense nos aplicativos, que hoje você pode baixar aplicativo em qualquer parte do mundo. Então é uma possibilidade que você tem de acessar não só seu público, como acessar o público de fora. Ou seja, a tecnologia também ela dá escala para os negócios hoje. Ela tem a questão da redução de custos, mas ela é estratégica na medida que ela permite dar escala. Agora, qual que é o papel do jovem empreendedor? O Brasil vive uma crise, né, na redução dos índices de desemprego. É muito grande, Guga, porque a gente vive um cenário em que há uma tendência a reduzir uma boa parte de empregos, ainda que outros vão ser criados, né? Por exemplo, analista de dados, que são empregos que estão aí no mercado e muitas vezes não tem mão de obra ainda formada. Mas fato é que a maior parte dos empregos eles tendem a deixar existir. Então o jovem ele vai ter uma participação muito importante nisso, porque como nós somos ainda uma economia jovem, a gente tende a aumentar o número de empreendedores. Isso quer dizer, já analisando o perfil da economia hoje, em que o pequeno empresário ele é hoje o maior empregador, que essa importância ela deve crescer, porque vai vindo o pequeno empreendedor o futuro dos empregos, além de resolver os problemas. A meninada jovem normalmente é mais criativa, acabou de sair da faculdade, está mais antenada com as tendências. A tendência também é a gente trazer novos serviços. Então eu acredito que eles vão ter um papel estratégico para a economia que se desenvolve. Agora, qual que é o cenário em relação às políticas públicas para o empreendedor? Você acha que o Brasil tem uma boa política? O que precisa desenvolver nesse sentido? O Brasil vem fazendo um bom trabalho em relação a políticas públicas. Elas ainda não são muito divulgadas, mas isso é um problema mais cultural, mas já existem políticas públicas. Se você olhar lá atrás, a gente começou com a Lei do Simples, que eu mencionei aqui como iniciativa da nossa entidade, que unificou a cobrança de tributos. Hoje a gente já tem uma regulação, por exemplo, para investimento anjo, que foi feita nessa própria lei, que permite que o investidor anjo ele entre na empresa, ponha capital com uma redução de risco. Isso já é uma vantagem. Mas temos outras. Por exemplo, o próprio governo federal ele tem algumas iniciativas que são voltadas para startup. Então nós temos o Startout, que é um programa do governo federal que ele seleciona startups, treina elas e prepara elas para exportar. Nós temos o Inovativa, que também é um programa de aceleração de startups. Aqui em São Paulo, a prefeitura ela tem várias iniciativas para desenvolver a sua empresa. Então você pode ir como é que é o nome? Tem um programa da prefeitura que você vai num local deles, você pode utilizar a impressora 3D, a maquinário, desenvolver seu negócio. Serve como incubadora Serve mesmo. como incubadora. A gente tem o TEA, que é uma iniciativa recente da prefeitura. O governo de São Paulo também tem um espaço de coworking também. Então são formas de reduzir o custo, permitir que o empreendedor desenvolva o seu trabalho e chegue perto de outras pessoas. Então, há sim um grande desenvolvimento de ecossistemas. E as políticas de incentivo à pesquisa e ao empreendedorismo? Temos. O Brasil vem desenvolvendo isso bem, ainda que hajam vários probleminhas, né, mas já existem. Por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que faz um trabalho excelente. Eles têm um programa de inovação de pequena empresa. Eles aportam capital para você desenvolver desde o seu produto até em outras fases, expandir o seu mercado. A gente tem a financiadora de estudos e projetos, que é do governo federal, que ela apoia. E várias entidades do setor privado que também apoiam financeiramente esse negócio. O BNDES também tem linha de apoio ao startup. Você vê que o empreendedorismo está em crescimento no Brasil e pode ser uma solução para o futuro? Eu vejo, mas ainda acho que a gente precisa, e acho que a entidade que eu participo, a associação, vai ter um papel estratégico. A gente precisa disseminar a informação. Eu costumo brincar lá na Distrital que a gente não precisa inventar a roda. As políticas públicas elas já estão sendo desenvolvidas. O que a gente precisa ajudar é o governo chegar até o empreendedor. Acho que a gente está aqui nesse meio. Então a gente representa o empreendedor e auxilia o governo tentando conectar as políticas públicas que já existem, mas muitas vezes não são divulgadas ou não chega até o empreendedor para chegar até eles. Agora, dentro desse tema, qual que é o papel da desburocratização? A desburocratização é essencial. A gente vê aí algo que a gente chama de custo Brasil.
Quantas horas o empreendedor brasileiro ele perde por mês ou por ano para resolver problemas de tributários, burocráticos. Essa é uma das maiores bandeiras da associação comercial, de trabalhar para reduzir isso. A gente sabe que não é fácil fazer política voltada para isso. O governo tem tentado fazer, no meu modo de ver, boas tentativas, mas a gente sabe que é difícil, mas elas existem. Por exemplo, a reforma tributária que se desenha aí no cenário, ela é uma reforma que, a princípio, ela não pretende reduzir carga tributária, mas ela pretende racionalizar as obrigações acessórias, o que por si só já é uma redução de custo. Então, a gente sabe, a desburocratização é essencial para um país como o Brasil poder investir energia em áreas mais estratégicas. Agora, Tarek, você é tributarista também. Como no Brasil é o impacto da carga tributária para o empreendedor? Você acha que é uma carga muito pesada, que desestimula o empreendedor? É muito alta, até porque a gente tem a economia informal que compete de igual para igual. E também os outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, eles reduziram recentemente o imposto de renda pessoal jurídica. Muita gente começou a discutir aqui no Brasil que a gente deveria reduzir também para não perder a competitividade. Tá? Só que a gente tem um problema estrutural aqui, a gente tem um problema de carga tributária alta porque a gente tem uma despesa muito alta. E ainda assim também tem uma sonegação. Então é difícil você... É uma... Como é que se fala? Uma corda, um cabo de guerra. Né? O empreendedor ele tentando otimizar a carga tributária e o governo tendo que arrecadar. Mas é um problema, é uma carga tributária assim, que muitas vezes inviabiliza negócio. Tem negócio que tem mais de 50% de carga tributária, isso é praticamente inviável. Só que a gente precisa resolver isso. Falamos muito no jovem empreendedor. Agora, no Brasil, existe um número muito grande de pessoas em faixas etárias mais elevadas que querem empreender? Sim. Hoje... meu pai ele é geriatra, a gente fala muito, lê muito em jornal, em revista, que está nascendo uma economia voltada totalmente para o idoso. Então, esse mercado voltado para pessoas de idade, ele está crescendo muito. E as pessoas hoje, também dentro das empresas, você vê uma tendência a rejuvenescimento da mão de obra. Então, você vê o garoto que é muito jovem chegando em produção estratégica. E aquele profissional que muitas vezes é experiente, tem competência, ele acaba saindo do emprego. Então, a tendência também é esse profissional ele abrir empresas. E, enfim, vai ser cada vez mais comum e corriqueiro e importante. Agora, você tocou num assunto importante no começo do programa, que é exatamente focar o trabalho do empreendedorismo para as classes mais baixas que não tiveram uma grande instrução. Porque se você pensar literalmente, por exemplo, o borracheiro, ele é um empreendedor. A pessoa que fica em casa costurando, ela é uma empreendedora. Como fazemos para formalizar esse pessoal e para que eles possam crescer no negócio? Acho que a primeira parte é a conscientização. Ele precisa entender quão importante é. Muitas vezes ele está dentro da ordem legal, até para levar uma multa, uma fiscalização, enfim. A segunda é a capacitação. A gente tenta trabalhar muito isso. Normalmente esse público é o público que tem menos acesso à informação. Então você disseminar a informação que tem para ensinar ele a ser empreendedora é essencial. Eu acho que é por aí o caminho. Agora, por exemplo, um prestador de serviço, por exemplo, motorista de aplicativo. Vamos supor que você tenha dois, um com uma visão empreendedora e outro sem visão nenhuma de empreendedorismo. Esse que tem a visão empreendedora, ele vai se destacar mais? A tendência é que sim. Tudo indica que sim. Se as condições normais acontecerem, normalmente quem tem mais informação tem mais conhecimento e consegue aplicar melhor. E aí ele acaba se desenvolvendo mais. Agora, dentro do trabalho da associação comercial, todo mundo conhece muito a associação comercial pelo SPC e pelos estudos. Além disso, o que mais a associação comercial faz? Olha, eu particularmente acho que a gente tem um grande ativo lá, que é a Câmara de Comércio. Eu gosto muito de relações internacionais e vejo a quantidade de missões que a gente recebe lá. E também os outros grupos temáticos da casa. Por exemplo, a gente auxiliou muito a reforma da Previdência. A gente tem um comitê lá dentro que discute isso. Nós temos um outro comitê que acabou de ser lançado agora, que é um comitê de inovação. A tendência desse comitê é investir em startups também, participativamente. É um comitê feito só por experts, está cheio de gente muito qualificada. Enfim, acho que são alguns exemplos. Agora, na sua visão, você tocou na reforma da Previdência, como o novo empreendedor deve ter no seu entendimento a sua aposentadoria? Eu acho que, bom, primeiro ele vai ter que se preparar para se aposentar cada vez mais tarde. E também é uma tendência do mercado, a gente tem a previdência privada.
eu acho que ele vai ter que se equilibrar nesses dois cenários, ter uma previdência privada e ao mesmo tempo entender que ele vai ter que continuar contribuindo porque a tendência é que ele se aposente cada vez mais tarde. Mas até pelo perfil da economia e das pessoas como um todo, a tendência é que a gente se aposente cada vez mais tarde, né? Mesmo hoje, o idoso, muitos quando tem saúde, tem condições, eles acabam trabalhando também. Agora, isso é uma mudança cultural? Eu acho que é. É difícil de ser feita. É muito difícil, mas é uma mudança cultural, sim. Agora, Tarek, estamos chegando aí nos momentos finais do nosso programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer empreender, para quem quer começar no empreendedorismo e também passar quem pode procurar associação comercial, qual a distrital mais próxima de cada bairro, etc. e tal. Bom, dizer para quem quer empreender que empreender não é fácil. Hoje, muitas vezes, as pessoas glamorizam essa palavra, mas empreender é difícil, mas não é impossível. É muito bom em muitos aspectos, é muito bom você poder resolver problemas, eu falo como advogado, poder resolver problemas das pessoas, poder ajudar as pessoas, ter seu próprio negócio. Muitas vezes envolve autonomia, mas às vezes envolve sacrifícios também. Muitas vezes você tem que entender que você passa a ser responsável, por exemplo, pelos funcionários, de garantir que eles tenham seu sustento. Eu acho que vale muito a pena empreender. Eu empreendo há 5 anos já e não me arrependo. Qual que é o teu ramo de atividade? Eu sou advogado, trabalho com a parte empresarial. Eu não me arrependo, eu sinto muito realizado com a decisão que eu tomei. Acho que é uma tendência e as pessoas deveriam se preparar. Existe um outro tipo de empreendedorismo que vale até a pena mencionar aqui nas palavras finais, que é o empreendedorismo dentro da empresa. Se não me engano, eles chamam de intraempreendedorismo. Então, quer você esteja no mercado com a sua empresa, ou quer você esteja dentro da empresa, ser proativo e tentar resolver os problemas, eu acho que vão ser cada vez mais qualidades visadas. E para quem quer abrir a sua empresa, ou quem quer expandir o seu público de atuação, a gente oferece 15 distritais pela cidade. Vocês vão ser sempre bem-vindos, nós não trabalhamos com público específico. Normalmente quem nos procura é o pequeno e médio empresário, vocês são sempre bem-vindos. E assim, procure, entre no site da Associação Comercial de São Paulo, procure uma distrital perto da sua casa e seja bem-vindo. Tarek, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Alesp, sempre convidado aí de participar de próximas entrevistas conosco. Muito obrigado. Este foi o programa Empreende São Paulo de hoje. Nós falamos aí da Associação Comercial de São Paulo e o apoio que a entidade dá aos novos empreendedores. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.